Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Luciano. Seja bem-vindo ao meu canal. Nós estamos no ano de 2022, o mês é outubro e é um ano muito importante porque é um ano eleitoral. E muitos cristãos têm se perguntado como é que um cristão deve votar. É para responder essa pergunta que eu estou gravando esse vídeo. Eu tenho certeza que ao final desse vídeo você terá um esclarecimento e você não deverá ter dúvida de como é que um cristão deve votar. O objetivo aqui, quero deixar claro, que não é fazer campanha, mas é esclarecer a sua mente, porque nós devemos ter uma mente esclarecida. Primeiro, eu queria convidá-los a abrir as vossas Bíblias, se vocês tiverem, na carta que Paulo escreve aos Romanos, no seu capítulo 12, versículo 2. Lá diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo. Quando Paulo diz, e não vos conformeis com esse mundo, Paulo está dizendo para você que nós não podemos conformar com as coisas erradas que acontecem nesse mundo. Assassinato, estupro, suborno. Você não pode subornar e não pode se deixar ser subornado. Paulo está dizendo para você que nós não devemos concordar com o assassinato de crianças, estupro, aborto, feminismo. Só para vocês terem ideia, as feministas fundaram as primeiras clínicas abortistas do mundo. Por ano são abortadas mais de 56 milhões de crianças. Muito mais do que as mortes causadas pelo coronavírus. Assassinato de crianças indefesas. Quando Paulo diz que nós não devemos conformar com esse mundo, quer dizer que nós não devemos conformar com as coisas erradas que acontecem nesse mundo. Aí o apóstolo segue dizendo: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Paulo está dizendo o seguinte: antes vocês não tinham entendimento, mas só que a mente de vocês foram renovadas, ela foi reformada, ela foi transformada pelo Evangelho de Cristo. Cristo, ele renovou a nossa mente, ele renovou o nosso entendimento. Nós agora somos nova criatura, e como nova criatura nós não pensamos mais como o velho homem. Nós temos a mente de Cristo. Nós temos uma mente transformada, uma mente que é capaz de escolher entre o que é correto entre o que é incorreto. Nossa mente agora ela não é mais entorpecida pelo pecado, porque Cristo renovou a nossa mente. E é com base nessa mente que Paulo está falando, que você então, agora, você vai transformar o mundo. Você não vai se conformar com as coisas erradas que acontecem no mundo, mas você vai buscar transformar o mundo pela renovação da sua mente. Isso é o apóstolo Paulo falando aos Romanos. E ele segue: mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Somente com a mente transformada nós podemos escolher qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é muito claro. Paulo ele deixa muito claro aqui no Romanos 12, 2. Depois, na epístola, segunda epístola aos Coríntios, no seu capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Paulo diz que nós somos embaixadores da parte de Cristo. Mas o que faz o embaixador? Para você ter ideia, o embaixador ele é um representante da sua nação. O embaixador não tem vontade própria. Ele faz aquilo que a sua nação determinou. Ele expressa a opinião da sua nação. Ele não tem uma opinião própria, porque ele é embaixador. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele não coloca as suas opiniões nas questões de Estado, mas ele diz que o Brasil costuma votar de tal forma, o Brasil concorda ou não concorda com tal situação. E assim, o embaixador do Brasil na Inglaterra, no Japão, na China, é tudo a mesma coisa.
Ele não coloca a vontade dele. Quando Paulo diz isso aí, ele diz o seguinte, que nós então somos representantes de Cristo. E como representantes de Cristo aqui na terra, nós devemos fazer aquilo que agrada a Cristo. Somente o que agrada a Cristo. Porque você é crente, você é um cristão, e cristão, ele é cristão na sua casa, ele é cristão no vizinho, ele é cristão na rua, no metrô, no trânsito, onde quer que ele esteja, ele é cristão. Ele tem que agir como cristão, ele tem que agir como embaixador de Cristo. Se ele vai votar, ele também deve votar como embaixador de Cristo. Não, ele não deve colocar sua opinião própria. Imagina que ele gosta de tal candidato, um exemplo. Mas aquele candidato, ele defende umas pautas que não agrada a Deus. Ele defende o aborto. Será que Deus ficaria feliz com o aborto? Não, porque o aborto é assassinato de criança. Deus deu a vida e compete somente a Deus tirar a vida. Então, ele não vai votar de forma alguma de acordo com a pessoa que defende o aborto. Ideologia de gênero. Você como embaixador de Cristo. Será que Cristo apoia a ideologia de gênero? A Bíblia lá em Gênesis diz que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, Deus os criou. É dessa forma. E deixará o homem a sua casa e se unirá à sua varoa. Lá não diz que o homem se unirá a outro homem, ou a mulher se unirá a outra mulher. Então, como embaixador de Cristo, você jamais vai votar num candidato que apoia essas ideologias. Você jamais vai votar num candidato como embaixador que apoia a liberação de drogas. Você jamais vai votar num candidato que gosta de macumba, enfim, essas coisas, porque você serve a Deus. Pois bem, tem uma outra passagem bem interessante também, lá em Gálatas 2:20, também é do apóstolo. Lá diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo. Olha só, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha só o que Paulo diz. Ele já está crucificado com Cristo. Ele vive, mas não mais ele, mas Cristo sim vive nele. Ou seja, nós então façamos dessa palavra nossas palavras. Estou já crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vontade de Cristo é soberana na minha vida. Então, como embaixador de Cristo, tem que entender isso aí. E ele continua dizendo o seguinte: e a vida que agora vivo na carne, ou nesse corpo, neste vaso de barro, a vida que agora vivo neste corpo, tá? Vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Ele me comprou, ele entregou sua vida, derramou sua vida por mim. Então, devo fazer a vontade do Pai. Isso deixa muito claro a nossa posição. Qual é a nossa posição? Agora, o crente, nós temos que entender que o amor de Cristo foi derramado no nosso coração. Imagina você que você tem um amigo que escolhe um candidato que apoia essas ideologias. Ele apoia essas ideologias e você, então, com muita sabedoria e amor, você deve, se você tiver a oportunidade, esclarecer. No entanto, se seu irmão não concordar contigo, amém. Você não pode deixar que isso aí crie uma rachadura, uma trinca na união de vocês, da igreja. Nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui como sal. Cristo fala que nós somos sal da terra. Se o sal perder o seu objetivo, a sua função, ele não serve mais para nada a não ser para jogar fora. Nós somos tempero. Não devemos deixar esse momento causar ruptura em nosso meio, porque o amor de Cristo está derramado em nossos corações. Nós temos que amar todos, ser aquele que concorda contigo e aquele que não concorda com você.
Isso é muito importante. Tenha isso em sua mente. Mas, às vezes, tomar decisão não é algo fácil. Eu quero te dar alguns exemplos. Por exemplo, que nós temos que agir com isonomia. O que seria agir com isonomia? Segundo a lei, agir segundo o direito com as partes iguais. Ou seja, agir com isonomia é você considerar que todos têm direitos iguais. Tá? Você não pender nem para um lado e nem para o outro. A lei serve para todos. O direito é para todos. Todos têm direitos iguais. Agora, ok. Dito isso aí, por exemplo, nós somos tendenciosos, mas um cristão ele deve buscar eliminar essa tendência, porque a nossa tendência é sempre nos favorecer. É isso que eu quero dizer para você. Por exemplo, imagina o seguinte, eu vou te dar um exemplo. Imagine que o seu filho fez algo que é algo ruim, cometeu um crime. Você não vai deixar de amar seu filho. Ele é seu filho. Então você não vai deixar de amar. Mas você não vai esconder o erro que seu filho cometeu. Você não vai escolher. Você não vai esconder o erro. Imagina que seu filho prejudicou alguém. Você vai continuar amando seu filho, mas você vai dizer, meu filho errou, ele deve pagar por isso. Meu filho tem que pagar pelo erro que ele cometeu. Isso é agir sem tendência. É você reconhecer quando... Imagina que você não gosta de alguém. O cristão não deve ter alguém que ele não gosta. Nós devemos gostar de todo mundo. A Bíblia diz que nós devemos amar todo mundo. Mas numa suposição, imagina que tem alguém que você não vai bem com a cara dela, um exemplo. Mas essa pessoa é um excelente profissional. Ele é uma pessoa que age com economia, é uma pessoa que é uma pessoa sábia, é uma pessoa que tem um dom especial. Quando você age segundo o querer de Deus, mesmo que você não goste dessa pessoa, eu vou te dar um exemplo. Volto a dizer que o cristão deve amar todos, mas mesmo que você não goste dessa pessoa, você vai dizer assim, eu não gosto muito daquele cara ou daquela irmã, mas ela é a melhor pessoa para fazer tal coisa, porque não há outra como ela aqui. Ela é uma pessoa idônea, ela é sábia. Eu, por um motivo particular, não gosto muito dela. Não sei porquê, peço para Deus tirar isso do meu coração, mas é a melhor pessoa para fazer tal coisa. Isso é agir com bom senso e segundo o coração de Deus. Nós temos que saber admitir. Agora, infelizmente, o que a gente vê é as pessoas dizendo, eu não gosto dele ou dela, não quero saber, não se quer saber das qualidades. Nós temos que aprender a agir dessa forma. Mesmo que você não vai com a cara da pessoa, mas aprenda a admitir que ela tem qualidade. Aprenda. E outra, crente deve buscar no Senhor tirar todas as coisas ruins do coração. Se tem alguém que você não goste, peça para o Senhor tirar do seu coração essa mágoa, sei lá, essa desconfiança, sei o que você tem contra essa pessoa, se isso acontecer. Faça isso, porque isso agrada a Deus. Eu creio que eu fui claro aqui nesse vídeo. Eu creio que você vai saber em quem votar. O cristão é embaixador de Cristo. E como embaixador de Cristo, nós temos que saber em quem votar. Nós temos que saber votar segundo o querer de Deus. Não que Deus fale assim, meu candidato é aquele. Isso não existe com Deus, deixando isso claro. Meu candidato é o A ou B. Não, não existe isso. Mas tem alguns candidatos que se alinham com a nossa maneira de viver e com aquilo que Cristo exige. Por exemplo, um candidato que persegue a igreja. Será que Cristo ama esse candidato? Melhor, Cristo ama todos, mas será que Cristo ama um crente que vota nesse candidato? Jesus vai ficar feliz com você, não é verdade?
Será que Deus vai ficar feliz com você votando um candidato que apoia a ideologia de gênero? Será que Deus vai ficar feliz com você apoiando um candidato que quer acabar com as igrejas? Será que Jesus vai ficar feliz com você se você votar em candidatos que quer liberar o uso das drogas? Será que Deus vai ficar feliz com você escolhendo um candidato assim? Então, essa é a pergunta que você tem que se fazer. Outra, para terminar. Tem candidatos que eles buscam querer nos agradar com pequenas coisas, esmola. Nós temos que parar com esse negócio de querer viver de esmola. Olha, Israel viveu no Egito por mais de 400 anos. E muitos, quando saíram da terra do Egito, sempre tinha alguns que estavam olhando para trás. Então, deixe de olhar para trás, olhe para a frente, que é na frente que está a terra prometida. Ou volte para o Egito e viva de esmola. Espero que essa palavra tenha servido para esclarecer a sua mente e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Forte abraço.